Cinematografia, episódio 24, gravando. Meninos, nós voltamos hoje para falar sobre Globo de Ouro, porque a premiação aconteceu. Nós já tínhamos feito as nossas análises, as nossas previsões, na verdade, e aí, enfim, muita coisa se concretizou, outras não. Então a gente está aqui hoje para fazer uma conversa sobre o que rolou ali no Globo de Ouro. E esse é o Cinematografia, o nosso podcast da escrita do cinema. E você nos vê no YouTube, nos ouve no Spotify, na Apple Podcasts. E eu sou a Flávia Ariello. Fernando Gelonese, temos um Instagram também, viu? Eu sou o Uhum, Instagram. é verdade. E aí, meninos, como é que foi? Me digam. Temos vários lugares comuns nesse Globo de Ouro? Ou será que é muito redundante falar lugar comum Globo de Ouro? O que vocês Cara, acham disso? eu achei que teve surpresas. E, assim, por uma série de motivos, acho que foi sorte para nós brasileiros, entendeu? Porque tinha coisa que eu Uhum. achei que não ia ganhar, não, e ganhou. Então, assim, foi a melhor edição pro Brasil de um Globo de Ouro, até onde me consta, assim, de Desde o ano indicações e de premiações. passado. Desde o ano Não, passado. mas A acho que a gente já gente estava ganhou mais bem. esse ano que ano passado, né? Sim, sem dúvida. Ano Sim. passado, de 1 para 2, a gente simplesmente Dobramos a dobrou. meta. Não vamos por meta. Mas nós triplicamos, né? Porque agora foi de 1 para 3. Foi 3. É verdade, é verdade. Porque antes, você tem razão. É, Bom, nesse estamos sentido que bem. eu tô Não, dizendo, pessoal, de que. somos todos de humanas aqui, então a gente Né? não sabe fazer Não, conta. eu tava imaginando, assim, que eu não quis contrariar a Flavinha, mas eu tinha entendido mesmo que tinha sido maior. Não, mas eu acho que assim, do aspecto nacional foi bom. Eu acho que, sei lá, talvez premiação de uma atriz feminina aí, eu achei meio nada a ver. Mas vamos comentar um por um, vai, senão eu não vou me estender demais. Bom, gente, é o seguinte, antes de mais nada, eu vou falar uma coisa que eu conversei com alguém essa semana sobre o Globo de Ouro, que é a... isso é uma grande festa da indústria e, como tal, tem coisas ali que a gente já espera que você já tá dentro dos padrões, mas fazer previsão é sempre um jogo no escuro, um tiro no escuro, na verdade. Porque você nunca consegue, de fato, acertar com toda certeza no seguinte sentido. Há motivos reais para você premiar um filme e para você não premiar um filme. Para você premiar uma pessoa e não premiar uma pessoa. Né? Então, eu quero dizer, sempre vão achar justificativas para uma coisa que aconteceu numa premiações como essa, que é uma vitrine gigantesca, certo? Então, dito isso, eu acredito que tudo que eu falar aqui hoje, na verdade, tem mais a ver com o meu olhar sobre cinema do que com qualquer outra coisa. Mas, Flavinha, queremos saber o É, seu olhar, Flavinha. Obrigada. Fala, Jason. não, é isso aí. Quando a gente faz previsões, né, principalmente sobre o circuito de premiações, né, e prêmios, enfim, do cinema, é muito comum que as pessoas se baseiem em históricos, né? Então, é claro que para a gente falar do Globo de Ouro, a gente pode prever algumas coisas com base no Critics' Choice Awards, né, como foi semana passada ou no vídeo passado que fizemos. Apesar de que os corpos votantes, né, acho que são corpos nesse caso, né, os corpos votantes, eles se diferenciem muitas vezes uns dos outros, né, mas há contextos históricos, há contextos comerciais, há contextos sociais que muitas vezes fazem com que essas previsões elas sejam facilitadas com base no histórico e com base em contextos também, né. Só que uma outra parcela dessa responsabilidade ela está em cima de preferências pessoais também. Não é muito difícil você prever o que você não sabe que vai acontecer, por isso que é uma previsão naturalmente, e também comentar sem qualquer tipo de parcialidade. A gente teve, por exemplo, muitos acertos aqui do que havíamos previsto na semana passada, mas tivemos outros chutes que para a gente era uma certeza que poderiam ter levado algum prêmio, né, no caso de um filme em especial, e que não levou nada.
Então, isso é um choque, só que é um choque com uma certa base comparativa, né, com o que a gente viu anteriormente, até mesmo com a força das campanhas e tal. E pelo outro lado também, né, tinha filmes que a gente achava que não ia ganhar nada, que não ganharia nada, e que acabaram surpreendendo. Então, é uma questão de histórico, mas também de chute com base em preferências pessoais, né? Por isso que não dá para acertar 100%. E ainda bem que não dá. Ainda bem. Quer dizer que a gente é livre para pensar, escolher ser diferente, principalmente, né, em relação a gosto e ao que entende por arte e por mercado. Essas duas coisas andando sempre juntas aqui. Vamos por categoria, então acho que vai ficar mais fácil. Eu vou começar do fim, que é da última premiação, que talvez foi a mais chocante de todas. Melhor filme de drama. Lembrando que o Globo de Ouro separa drama e comédia, e acaba premiando muito mais gente com isso, inclusive. E foi uma surpresa. Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, ganhou. Vocês estavam esperando por isso, gente? Porque vamos lá. Eu começo a falar? Não. É, Embora eu não tenha assistido o filme, eu sendo é. bem sincero, eu não assisti, mas o que é que a gente vive às vezes numa bolha algorítmica, né? Então é difícil. Mas pelo que eu estava entendendo sobre repercussões e tal, eu não estava vendo esse filme tão grande. E eu também não acho veja, eu fiquei muito surpreso de não ter sido uma batalha após a outra, mas se fosse para ser A Batalha uma Após a batalha, mas Outra ele fica na outra categoria, né? de comédia, ganhou comédia, Puta, é né? verdade, cara, porque ele tava em comédia. Mas assim, eu É. fico muito surpreso de não ter sido os mais indicados, mas eu seria, para mim seria menos surpresa se pegasse o filme... fugiu o Pecadores, nome. Não, o Pecadores também, mas se fosse para ter uma surpresona, eu acho que o Valor Sentimental. Valor Sentimental, eu acho que seria uma surpresa Uhum. mais divertida, mais merecida. Sinceramente, eu tava esperando que fosse Pecadores aqui, torcendo para Valor Sentimental, sem dúvida, mas esperando que fosse Pecadores. E de fato foi algo. E, gente, é muito louco. A reação da diretora Uhum. foi sensacional. Ela não estava nem prestando atenção, ela estava mexendo no celular. E ela não conseguia acreditar no que estava rolando. E o Spielberg teve que dar uma cutucada, que ele é produtor, na Chloe Zhao, né? Do tipo, Sobe vamos lá, lá. sobe lá. Ela congelou até o momento que ela subiu no palco, ela ficou congelada ainda. E aí ela fez um discurso muito bonitinho, né, e tal, mas foi muito bonito de ver isso, sinceramente. Fiquei bastante impressionada, impactada pela reação dela. Até pensando em previsões, como a gente estava falando, fica muito difícil olhar para o Globo de Ouro, que divide os prêmios em drama e comédia, né, os prêmios principais. No fim das contas, você nunca sabe qual foi o preferido da academia. Né? Eu também pensei que seria uma batalha após a outra, afinal, o Paul Thomas Anderson ele venceu muita coisa né, nesse Globo de Ouro, foi extremamente positivo para ele, só que ele não venceu uma concorrência única, né? Ele vence parcialmente o melhor filme. Uhum. Então, talvez seja o caso dele no Oscar, não sei, acho que isso aumenta a disputa pro Oscar, né? Agora, olhando pra drama, eu também estava esperando Valor Sentimental, até porque é um filme forte, né, um forte concorrente. A campanha para o filme é imensa. Você tem duas coadjuvantes concorrendo nessas premiações pelo filme, né? Então não é qualquer nome. E aí, de repente, Hamnet aparecer, né, com uma campanha tímida. Se não me engano, não estreou aqui no Brasil ainda, por isso que a gente não tem como Não. assistir, eu posso estar enganado. Mas realmente saiu do nada, né? E aí não dá para falar que é um lobby, porque nem a própria diretora do filme, um filme produzido pelo Spielberg, como a Flá colocou aqui, conseguiu prever uma vitória dessas, né? Então assim, eis uma surpresa positiva, apesar de ser curiosa. Se eu fosse chutar, eu diria que isso daí tem a ver com como a galera, especialmente das artes, assim, paga pau para Shakespeare e a literatura inglesa. Eu acho que tem um quê de preferência, assim, para isso, entendeu? Porque você Pera pega lá, desse... calma, calma aí, jovem, O quê? né? Veja bem, Shakespeare não é uma questão de ser paga-pau ou não, a gente está Não, falando de um dos maiores literatos da história da humanidade.
certo? De todos os tempos. Ele define o que é clássico, né? Ele não tá na lista de clássico. Então, obviamente, você pode fazer uma grande porcaria como é Shakespeare Apaixonado, por exemplo, né? Exato. Então, não é necessariamente que você joga Shakespeare ali e a coisa vai fluir sozinha. Precisa de uma boa direção, de boas atuações, óbvio, né? Agora, veja bem, falar que é paga-pau já, já é um pouco Não, eu over, acho, eu né? tô até tentando procurar um livro aqui. Ah, não tá fácil na estante. Mas quando eu digo é paga-pau, é no sentido de que. Como é que eu vou falar isso? Eu acho que é overrated. Eu acho que ele é muito Superestimado. superestimado. E eu não é porque ele é fraco, entendeu? Mas, cara, não foi só isso que aconteceu na história. E digo assim, vamos supor, eu sei que não é o que conta, né? Porque, de certa forma, é um roteiro original também, porque não fala do. Seria um prequel, né? Mas, cara, Sinners, mano, é um filme, sei lá, ele tem várias coisas, tipo, ele mistura musical, ele mistura terror, ele mistura cultura negra americana, cultura céltica, assim, entende? Pela complexidade, acho que filme enquanto filme, pô, tem um ator que fez 2 personagens, não levou por nenhum, né, tadinho. Mas eu não sei, eu vejo Sinners um filme mais forte nessa categoria. E também acho esquisito uma batalha atrás da outra ter entrado como comédia também. Eu não dei muitas risadas durante o filme, na verdade não dei nenhuma. Então talvez eu não tenha entendido o humor do filme. Mas enfim, eu só acho, eu não vi o filme, né, que ganhou o Hamnet, né? Então eu só posso inferir, como bom E não é um brasileiro. roteiro adaptado, é um roteiro. É Desculpa, não é um original. roteiro original, é um roteiro adaptado, só que dizem, por exemplo, o Dario Nogari disse que é uma adaptação muito original, porque ela realmente adapta o filme para uma coisa que o livro. Não que o livro não retrata, né? Mas ela toma um outro caminho para trazer uma originalidade para a história. Eu não sei se o roteiro está sendo aplicado como sendo adaptado, ele pode estar entrando como roteiro original, mas ele é baseado sim em uma obra que é a biografia da mina do Shakespeare, esqueci o nome dela. Que tem 2 nomes. Anne Hathaway, né? Inclusive, gente, só para vocês saberem, vai estrear no Brasil dia 29 o filme. E a Chloe Zhao, que é a diretora, ela fez Nomadland, que também ganhou um monte de prêmio à sua época, que foi 2020. Né? Então, ele Esse foi o último, filme. último filme antes É, da pandemia. esse filme, muita gente questionou essa premiação porque ele é um filme bastante lento, né? Ele tem um ritmo muito lento, mas eu acho que isso não diminui o filme. Eu acho um filmaço, Uhum. Nomadland, inclusive. E é interessante vê-la, né? Porque ela fez nesse meio tempo, ela fez Os Eternos, que foi um puta flop da Marvel. E aí Uhum. começaram a questionar a direção dela, e aí ela vem com Hamnet agora, poucos anos depois, e se prova mais uma vez, né? Mas é isso. Infelizmente a gente não tem como assistir porque o filme só vai estrear Uhum. agora perto do circuito dentro do circuito de premiações, né? E Ó, Fernando está segurando o João Guimarães Rosa. Por na minha quê? opinião, esse é o melhor escritor de todos os tempos. O único problema é que ele é intraduzível. Só se dá para ler em português, entendeu? Mas melhor que Shakespeare, com certeza. Para quem está Olha nos aí. ouvindo, o Fernando acabou de mostrar o livro Primeiras Histórias do João Guimarães Rosa. E sem dúvida, tal como muitos dos nossos grandes literatos, né? Os Uhum. nossos grandes escritores é traduzir. Nelson Rodrigues também é difícil de É muito traduzir. difícil, né, cara? Mas falando nisso, Selton Mello vai fazer uma adaptação de um dos grandes brasileiros, vai ser de Machado de Assis. Só que ele vai Legal. começar, acho que está começando a produzir, não vem esse ano, não, vem no próximo. Mas é interessante. Eu sinto falta dessas nossas grandes literaturas sendo adaptadas também. Precisamos, né? Ou vão colocar o Machado no meio da ditadura também, né? Vamos ver. É uma viagem no tempo onde o Machado. Onde ele vem justamente para o período da ditadura e escreve um romance sobre ditadura durante a ditadura. Dado Exatamente o que que vai Brás acontecer. Cubas é um personagem que já morreu, ele é eterno, então ele passa pelo período da ditadura, então o olhar de Brás Cubas sobre a ditadura. Hã? Olha que Estão roteiro! divagando, estão divagando. Nossa, Vai vai ser Brás chorar de Cuba. Brás Cuba, o Brás nome do Cubas. filme. Vai jorrar Meu Deus. dinheiro da Ancine, Brás Cubas, é fogo Divagamos. demais. Vai, meninos. Bom, passando para o filme de comédia ou musical, essa categoria ela é sempre esquisita, inclusive nas séries. Eu sempre briguei com ninguém, né? Comigo mesma, enfim, com quem quisesse ouvir,
sobre por que colocar The Bear, né? Pulando aqui para séries rapidamente, The Bear, todas as vitórias em Globo de Ouro foi concorrendo com série de comédia. E The Bear não é comédia. Mas existe uma licença poética, talvez, que permita, quer dizer, você tem um certo traço de comédia e tal. Mas, gente, é uma baita tragédia aquilo, né? Mas, enfim, tem o tempo, que é o tempo que se usa normalmente em sitcom, então, de meia hora, enfim, tem várias justificativas injustificáveis às vezes para você encaixar uma coisa para que ela tenha mais chances de vitória. Então, nesse caso, veja, uma batalha após a outra, eu realmente também não consigo classificar. Se eu precisasse de fato escrever a classificação, não seria como o gênero, né? Não seria como comédia. Ah, mas tem, e aí eu acho que eu ri em muitos pontos do filme, porque você tem caricaturas sendo expostas. O próprio Leonardo, o personagem do Leonardo DiCaprio é uma caricatura, o personagem de Champagne é uma caricatura e os próprios revolucionários são caricaturas. Pensando assim, cabe. Tanto é que cabe que venceu. Agora, eu fico super triste, não consegui assistir nenhum dos outros concorrentes. Eu tô doida pra ver Blue Moon, porque eu gosto muito do Ethan Hawke. E zero vontade de ver Marte Supreme, que eu tô de saco cheio do Timothée Chalamet. Mas, de fato, uma batalha após a outra seria muito difícil de não vencer, por tudo aquilo que a gente já comentou no episódio anterior e quando a gente fez a análise de filme. Cinematograficamente é muito bom. Não, vai lá. Vai lá, Fê. Não, não sei se a gente tá com delay hoje, às vezes eu tô atropelando, peço desculpas aí. Mas eu não sei, eu acho que uma batalha após a outra, eu entendo, é um filmão, entendo que é para agradar, mas eu já dei minha opinião aqui, inclusive semana passada, acho um pouco superestimado e acho que faz muito sentido para os Estados Unidos. Para quem tá de fora olhando, fala, meu Deus, que sociedade idiota. Só que é isso, o DiCaprio, ele segura muito como personagem. É engraçado que eu sei que ele é caricato, né? Mas eu não consigo ver ele muito, eu não vejo ele nem tão caricato e nem tão comédia. Talvez seja porque eu conheço muitos caras que são assim, aqui no Brasil. Eu não tô zoando, tá ligado? Eu conheço muita gente mesmo que, assim, se tirar do contexto estadunidense e botar aqui numa federal aqui no Brasil, fica igual, rapaz. Então, assim, é engraçado que esses caras existem, esses caras paranoicos, hiper maconheiros, assim, doidão, assim. Só que o DiCaprio fazendo fica um show, né? Mas sei lá. Você quer pegar a reação das pessoas a esse filme? É só você ver como que elas narravam as explicações sobre o enredo do filme na hora de apresentar o filme durante a cerimônia, né? Tô falando dos tradutores aqui no Brasil. Seja no HBO Max, HBO, sei lá qual é o nome, Netflix, né? O nome que eles estão adotando hoje em dia, a marca do streaming, ou até mesmo na Globo, né? Só você. E aí eu não tô falando nem do Dali nem da Dira Paz, mas da senhora que apresentou junto com ele lá, eu esqueci o nome dela agora. Como que eles apresentam esse filme? É um filme sobre revolucionários que vão lutar contra a extrema-direita norte-americana. Então, as próprias pessoas de esquerda levam o enredo a sério desse filme, que é uma coisa que a gente já conversou anteriormente, né? Agora, o próprio Paul Thomas Anderson, quando fez o discurso dele, reconheceu que aquilo lá é uma sátira. E é uma sátira não no sentido de fazer piada contra a esquerda, mas uma sátira no sentido de retratar um delírio. Porque é isso que é. Esse filme ele retrata um delírio de um grupo de pessoas alucinadas, entendeu? Agora, é claro que isso, enfim, como a gente falou já anteriormente, traz um certo favoritismo aí. O que eu ia dizer com relação ao Sinners, né, o Pecadores não ter ganhado, essa categoria, é que ele ganhou uma outra categoria, que é uma categoria nova, né, Flá? Não sei se você quer apresentar agora, já cortando um atalho aqui. Pode ir, pode falar. Que é a de... Deixa eu achar ela aqui. Box Office Achievement. Isso, eu tô tentando chegar nela aqui na minha lista. Conquista de bilheteria, numa tradução literal. Foi até difícil a gente conseguir traduzir, né, Flá? A gente tava na hora, assistindo, inclusive, eu olhei e falei, gente, que categoria é essa, né? E ainda não cheguei nela.
Pode ir comentando, Jason, até eu chegar aqui Então, pra ver quem concorreu. esse ano o Globo de Ouro ele trouxe aí algumas novas categorias, né? Tirou algumas de serem televisionadas, introduziu novas categorias como essa aqui, que é a categoria de Box Office Achievement, e numa tradução rápida, literal aqui, é conquista de bilheteria. Ou seja, é uma nova categoria que busca premiar filmes populares, ou seja, filmes reconhecidos ao longo daquele ano. Que é o quê? Por exemplo, nesse caso foi Pecadores, né, que realmente conseguiu uma conquista de bilheteria como um filme de terror, como uma história original, como um filme popular, mas que ninguém sabia se iria vingar ou não. Então teve uma representação importante de bilheteria. Portanto, a gente está falando de uma categoria comercial. Então, por exemplo, agora em 2026, eu sempre falei dois, né, mas aí a Marvel mudou, então vai ser um filme de Vingadores. Vingadores poderia receber um prêmio, por exemplo, no Globo de Ouro do ano que vem, como conquista de bilheteria, porque é um filme popular, um filme que tem muito apelo e que jamais, por conta da sua temática, independentemente da qualidade de execução, iria ser nomeado como um melhor filme. Drama, comédia, ou no caso do Oscar, melhor filme, entendeu? Então, eles criaram uma categoria para premiar filmes populares, que significa o quê? Justamente o preconceito artístico acerca desses filmes que não precisam, a partir daí, necessariamente serem indicados, ou, por mais que sejam, como foi o Pecadores, jamais ganhariam o prêmio principal, no caso de Pecadores, por conta de ser um filme de terror e porque os votantes dessas premiações geralmente tendem a não escolher filmes de terror para vencerem essas premiações. Então, Pecadores ganhou esse, que é um prêmio quase que de honra ao mérito, digamos assim, né? Porque jamais ganharia o prêmio principal. Então é interessante ver o reconhecimento é sempre importante, mas não deixa aí, na minha interpretação, pelo menos, de ser uma desculpa para jamais eleger esse filme como um melhor filme de fato. A não ser que seja feito na Coreia do Sul, porque guerreiros do K-pop levou um monte de coisa lá e, mano, what the fuck. É bonita a animação, é divertida, mas cai no mesmo enquadramento. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta, Jason. Não sei se você sabe me responder. A Flávia também, eu acho que o Jason tá mais por dentro. Por que Avatar não ganhou? Fogo e Então, mas cinza? ó, quem estava concorrendo aqui era Avatar, Fórmula 1, o K-pop, Missão Impossível, Weapons, Wicked e Zootopia. Entendi. Então Então, pega se tudo é que uma deu questão. bilheteria e põe pra galera votar. Exato, chama cinema, o Jason falou certinho, né? Então, é Uhum. Cinematic and Box Office Achievement. Então, essa ideia de bilheteria ou de maior expressividade cinematográfica, ou seja, é público mesmo. Então, é muito interessante. Pecadores teve muito mais público e bilheteria, né, do que qualquer um desses filmes que tá aqui. E a disputa foi gigantesca. E olha que a É, gente tá, né, tem de tudo nessa categoria. Não, não é só bilheteria, porque, por exemplo, Lilo Stitch não teve Não entrou. nomeação. E foi a É. maior bilheteria do ano. Então, mas Foi, inclusive. eu entendi que eles juntam, então, bilheteria Então, com o e. suposto cinematic, com a experiência Exato. cinemática, É, né, é. digamos assim. Então, por isso que eu disse, o Vingadores, que é um filme épico, sempre é um épico e popular, ele estaria incluído aqui. Por que que o Pecadores também não teve a maior bilheteria de todos esses filmes? Não é muito pelo contrário. O Zootopia teve uma bilheteria maior, se não me engano. Só que a expressão cinemática dele, ou seja, o fervor que esse filme gerou para com o público, ele foi muito mais expressivo. Então, é por isso que essa categoria é uma categoria comercial acima de tudo. Porque ela leva em consideração o encantamento do público frente ao reflexo de bilheteria dentro da possibilidade daquele filme em especial. E aí ganha o Pecadores. Então, apesar de ser uma categoria comercial, a interpretação dos votantes foi correta. Por que, que eles votaram em Pecadores? Porque, de fato, Pecadores teve uma grande aceitação do público, uma aceitação até amorosa, né? Como que é? Emocional do público, é Emocionada. isso que eu quero dizer. Emocionada. Emocionada. É, É isso, entendeu? exato. legal. Agora, mereceu de fato, porque conquistou muita gente mesmo, né? Não, fez super sentido. Eu fiquei bastante impressionada com essa categoria e é isso. Se tem um lugar que ela pode se encaixar é no Globo de Ouro. Né? A gente não vai encontrar esse tipo de expressividade
caracteristicamente mercadológica em outra premiação. Né? Na verdade, o Oscar estava considerando isso, foi anunciado, inclusive, pela presidente, cujo nome eu esqueci, se não me engano, de 2019 para 2020. Eu posso estar enganado, eu não sou um especialista como o Daleno Garié, por exemplo, mas isso foi considerado sim, foi até anunciado, só que depois eles voltaram para trás. Por que foi anunciado? Porque o Pantera Negra, que teve esta expressão cinemática e de bilheteria em 2018, ele não foi indicado para absolutamente nada além de um ou outro prêmio técnico, tipo melhor trilha sonora, figurino, essas duas coisas. E isso revoltou o pessoal na época, em 2019, porque, porra, como que um filme desse, que é um filme bom, você querendo ou não, é um filme interessante, que teve uma grande expressão, que reconstruir uma cultura ali do ponto de vista técnico, não foi indicado para nada relevante, nem mesmo entre prêmios técnicos, né? Não só de qualidade artística, mas prêmios técnicos de filme. Apesar de que a academia fica se gabando que é super representativa e não colocaram Pantera Negra ali em grandes nomeações, né? E aí teve enfim, uma manifestação do público na época e depois eles acabaram desistindo, eu não sei porquê, enfim, aí o Oscar não adotou isso. Mas é uma categoria, como se diz, não é contraditória, aquela palavra inglesa que pode dar um problema. Controversa. Tá. Controversa. Uhum. Eu achei bem legal eles terem feito isso, né? E eu lembro que o Sinners, eu saquei que ele tinha dado uma furada na bolha. Acho que a Flávia vai lembrar disso. A gente acha que ainda não tinha o Cinematografia, foi no começo do ano passado que ele foi lançado, não foi? Agosto. Agosto? Foi um pouquinho antes, assim que a gente começou. O Cinematografia ou o Sinners? Não, o Sinners. Foi no começo do ano. O Sinners foi no começo do ano. Falei, a gente ainda não tinha cinematografia, o filme foi lançado no começo do ano. Perdão. E aí, o que acontece? Eu lembro que eu estava em casa, feliz e contente, recebo uma mensagem no direct de uma menina que faz jornalismo, pedindo para eu comentar sobre a trilha sonora. Eu falei, mas nem conheço a menina, né? Ela me achou porque eu dou aula aqui em Bauru também. E aí, quando eu fui ver, eu achei que era sobre trilhas sonoras no geral. Não, ela queria que comentasse sobre trilhas sonoras de Pecadores. Eu falei, cara, o que essa menina de jornalismo tá fazendo assim, né? E aí eu vi que o filme tava penetrando em lugares assim, sabe? Que você não costuma ver a galera fazendo trabalho universitário, assim. Então foi bacana. E eu acho que de fato é merecido mesmo. Embora, se a gente for pegar assim em termos de produção e execução, poxa, é que o Avatar já tá no terceiro, né? E é meio... Mas, pô, é o que o Jason falou. Em nível de produção é um absurdo, né? Sem dúvida. Vamos ver como é que isso permanece para o próximo. E se, de repente, outras premiações, de fato, vão acabar aderindo. Mas eu acho que é muito, assim, a cara do Globo de Ouro, de fato, né? Bom, o Fernando mencionou a melhor animação e foi o K-pop, as guerreiras do K-pop. Guerreiras do K-pop, gente. Que universo é esse? Me digam vocês, K-popeiros, qual Com é certeza. a grande questão? Então, que loucura, né? Eu sou tão alheia a esse universo do K-pop. Todo esse universo que vem de tanto os desenhos, quanto as histórias, quanto as músicas, enfim. E estamos aí com melhor animação e melhor canção também, né? Exato. Eu acho interessante que o nome do filme ele foi traduzido para Guerreiras do K-pop, mas em inglês é K-pop Demon Hunters. Demon Hunters, né? Caçadores de demônios. Demon, Ou bonito, seja, né? é muito mais incisivo e com certeza isso iria machucar os pais e crianças do Brasil. Então escolheram um título mais light que, enfim, né, vai para outro caminho. Mas eu não na verdade era favorito para melhor trilha sonora. Eu não queria que ganhasse. Apesar de eu não ter visto o filme, porque eu tinha as minhas trilhas sonoras favoritas dos filmes que assisti. Mas, mesmo sendo favorita, ela de fato surpreendeu nessa vitória. E a animação a gente já tinha previsto naturalmente pelo histórico, né, pela bilheteria também, então era natural que fosse se provar aqui. Mais um ano em que a Disney perde um Globo de Ouro. Interessante, né? Tá se tornando já um bom termômetro do que vem acontecendo com a Disney, de fato. Falando das canções, então, eu tenho certeza
que a canção que você queria que ganhasse, Jason, era da Miley Cyrus, né? Com certeza. Apesar de eu achar a Miley Cyrus Pô, uma grande cantora, eu não eu gosto da gosto da merda que Miley ela canta, Cyrus mas também. ela é uma excelente cantora. Vocês precisam ouvir ela cantando Iron Maiden, por exemplo. É Olha, excelente. Cara, eu Mas gosto da ela Miley prefere Cyrus. ganhar é dinheiro. que eu tô brincando com ele, porque é óbvio que ele queria que ganhasse a música do Train Dreams, do Nick Cave. Claro. Eu Óbvio, óbvio. fiquei esperando eles anunciarem o nome do Nick Cave lá. Ia chorar, ia gritar, que nem os emocionados com Agente Secreto. Mas, porra, aí vence ela, né? E aí vem trilha sonora e vence Guerreiros do K-pop também, K-pop. mas a vida é uma causa perdida, né? Tem Mas, jeito. ó, só uma declaração. Que mulher linda, né? A cantora ali A do divas do sul-coreana? K-pop. Divas do Diva, eu K-pop. já mudei, gente, não é mais guerreira, é Ela diva misturou a Miley Cyrus com K-pop. maravilhosa, né? Ah, Com aquele K-pop é a cabelo rainha do deserto divino. daqui a pouco. O Achei demônio do sensacional. deserto. Demônio do deserto. Nossa, já volta. Já estamos indo para mística religiosa daqui a pouco, gente, né? Então, assim, claro, eu também estava torcendo pro Nick Cave, mas óbvio Cin- que era só eu e o Jason no mundo que estávamos torcendo pelo Nick Cave, né? Cinema e bruxaria, né? Muito bem. Vamos falar sobre o elefante na sala, que é o agente secreto. E aí, meninos? Ah, eu quero. Ganhamos. Um belo elefante na sala. O Fê acertou. Pô, eu tava sendo fanista, eu nem imaginei que ia ganhar, não, gente. Eu tava mais torcendo do que dando o que eu achei que ia ganhar. Votou com o coração, né? É lógico, é lógico. Pra mim, tanto que, ó, repercussões muito interessantes já. Foi marcada uma audiência por uma deputada já no Congresso Brasileiro, que vai falar, olha, faz 2 anos que nós estamos ganhando prêmio, essas coisas, a gente quer rever e para melhorar aí a lei de incentivo ao audiovisual brasileiro. Ué, só isso daí já ganhou meu dia. Se a gente tiver mais verba entrando, não é só pessoal, tá, gente? É lógico que fico feliz, Claro. mas é pro movimento como um todo, né, cara? A gente até tava falando, né, passamos a Argentina, não, pô, não sei se vai dar em alguma coisa, mas eu acho que essa repercussão é muito interessante. E eu fico impressionado o quanto que os gringos caiu na graça, nossa. Uhum. Né? A gente tá na moda mesmo. Filme em português, pô, com uma perna peluda pulando, um gato de É 3 sensacional, a olhos. gente para. Mano, Para pra pensar. Aliás, o gato ganhou prêmio também. Eu Ganhou. divulguei nas redes sociais, saiu em algum lugar que o gato de duas caras ganhou um prêmio X aleatório, assim como a senhorinha ganhou o prêmio da melhor atuação segurando um cigarro. Eis que no anúncio, Tânia né? Maria. Tânia Maria, obrigada. Em todos os 150 mil intervalos que tem durante a premiação, e a gente é obrigado a esperar, porque tem mais tempo de intervalo do que premiação, aparece a Tânia Maria tomando uma Heineken, né? E depois, isso não apareceu nos intervalos, mas depois nas redes sociais, eis que surge Dona Tânia Maria comendo um Burger King, inclusive com a coroa do Burger King. Ela não precisou falar nada. Gente, as propagandas com ela estão sensacionais, mas eu queria dizer, Dona Tânia Maria, pelo amor de Deus, não coma fast food. não, a mulher fumante deve ser desde os 12 anos, vai morrer por causa de Burger King e Heineken, tá ligado? Porra, deixa a mulher com o derby solto dela lá, porra. Ah, eu acho maravilhoso, fume mesmo. Se tivesse. Aqui não pode mais propaganda de cigarro, de tabaco, senão a mulher ia estrelar. Mas, cara, esse aspecto é muito interessante, né? Porque o que eu quero dizer assim, a minha maior surpresa, é lógico que o Jason falou que eu acertei, cara, foi muito de coração. Eu nunca achei que as pessoas iam entender o filme. Porque para nós brasileiros, às vezes foi difícil, lembra na nossa discussão? Tem aspectos que não é regional, é local, entendeu? É da cidade, do bairro, sabe? E eu não imaginei que os americanos iam conseguir entender isso como algo universal, a história universal. Não precisa, Fer. Sinceramente, Ah, veja, eu amo filme iraniano e nem por isso eu preciso entender absolutamente tudo o que se passa ali, porque parte da graça da arte é realmente você só sentir. Aí é uma questão sim. afetiva, é uma questão de experiência. Então, veja, Uhum.
mesmo que eles não tenham entendido o que é a perna cabeluda, mesmo que eles não entendam sequer a nossa história, e olhar para o clima do que estava acontecendo ali, se sentiu isso. E eu acho que isso é Sim. legal e é louvável. E claro, veja, existe uma questão de determinados filmes que. Deixa eu ver como eu vou falar isso. Não é que entram em moda, mas sim, a gente teve a época, por exemplo, cinema iraniano foi muito forte por um período dos anos 90, ali depois parou. Uhum. Aí veio cinema indiano. Então a gente tem ondas internacionais dentro das premiações que vão acontecendo. Tá na onda brasileira, vamos surfar. Essa que é a Não, questão. sem dúvida. Eu só não acreditei que uma sociedade que não estuda geografia ia se encantar tanto com o nosso filme aí. Inclusive com a última atuação do Wagner Moura, aquele personagem memorável, né, Jason? Que é É. quando ele está Mas, gente, interpretando o filho. Na mas ela... verdade, o Globo de Ouro ele está composto hoje por uma boa parte de estrangeiros, Sim. Uhum, né, em relação aos Estados Unidos. Então não foram os americanos que votaram, sim, foram americanos mais uma boa parcela de estrangeiros mesmo. É isso que uhum. qualifica o Globo de Ouro como sendo, entre aspas, mais diverso do que as demais premiações, né? Inclusive com um monte de brasileiros, acho que são 37 brasileiros, né? Se eu não me engano, que fazem parte ali do Globo de Ouro, algo do gênero. Acho que foi a Maria Beltrão, né, o nome dela, da Maria Maria apresentadora da Beltrão. Beltrão. Globo. É que Ótimo, eu Maria confundo ela Beltrão. com a Ana Paula Padrão, coitada, né? Pelo meu erro aqui. De boa. Essa é foda de acompanhar ao vivo. Mas esqueci o nome da primeira agora. Maria Beltrão, A Diva. quando Ah, tá. ela. Não, não. A Maria Beltrão, quando ela falou isso, ela disse o seguinte: ah, não, porque, sei lá, tem 53, acho que é esse o número, tem 53 votantes no Globo de Ouro que vão com certeza votar pelo agente secreto. Por que com certeza votar no Uhum, agente secreto? Se eu uhum, fosse um brasileiro votante, eu não teria votado nessa merda. uhum, Você uhum, entendeu? Então, assim, se eles votam nisso, e eu não tô questionando ela, né? Eu tô questionando a possibilidade do fato. Se isso de fato aconteceu, mostra o quão medíocre o nosso cinema é. E os uhum, nossos profissionais que estão lá são, entendeu? Porque votam no filme, não porque entendem que o filme é melhor, mas porque entendem que o filme é brasileiro, representam ao narciso deles e por isso eles votam no filme como sendo o melhor filme. Mas de fato, eu particularmente, ó, vou colocar aqui o que eu sempre disse. A minha opinião sobre o filme é um filme horrível, ao meu ver. A atuação do Wagner Moura é péssima. Quem diz que gosta, que gostou da atuação do Wagner Moura, fala que o último terço do filme foi complicado, ou seja, ele foi um grande ator até 2 terços do filme, depois ele para de ser um grande ator. Eu não sei por que um ator seria reconhecido por isso. Mas, dito isso, dito a minha opinião que não é relevante em absolutamente nada além para mim mesmo, são grandes vitórias para o Brasil. São grandes vitórias para o cinema brasileiro. E isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser celebrado, porque de fato é o reconhecimento de que existe cinema aqui também. Apesar de, como eu sempre bato nessa tecla, eu não acredite em cinema brasileiro. Eu acredito em cinema e o nosso cinema pode ser tão bom quanto o que se faz lá fora, se não melhor. Agora, a eleição do melhor filme para o melhor filme estrangeiro não me surpreende, porque são as mesmas pessoas que elegeram Emília Pérez no ano passado e que agora estão elegendo o agente secreto. Mas essas duas vitórias são extremamente importantes para a nossa história no Brasil. E que espero que a gente continue realmente ganhando mais visibilidade, maior investimento interno e externo também, porque afinal, né, a Neon comprou o filme para distribuir lá fora, então há um grande investimento que traz uma responsabilidade imensa em cima dessas vitórias e que continue assim, porque realmente a gente merece ser visto, apesar do filme que foi. Eu queria só dar um adendo. Eu acho que esse negócio de 53 votantes é um problema que a gente tem na transmissão, especialmente das coisas da Globo, que é a Galvão Buenização da transmissão. O Galvão Bueno virou um verbo aqui, vocês entenderam? Exatamente. Mas o que acontece? Ele simplesmente pega e constrói uma narrativa do ponto de vista do fanista brasileiro e desconsidera qualquer outra coisa que existe no universo, entendeu? Lembra? Fórmula 1, só existia o Senna na pista, o resto todo mundo era braço. Futebol, é a mesma coisa. E eu acho que a Globo se sustenta um pouco nisso. Por isso que eu acho que às vezes é meio... Eu concordo com você, mas espero que ninguém acredite que só porque é brasileiro tá votando no filme brasileiro, né? Esse é o ponto, Fê. Era o Senna.
era o melhor do mundo. Era a seleção brasileira. Costumava ser a melhor do mundo há 20 anos atrás, né? É a mesma coisa que esses deslumbrados agora começarem a gritar e a se masturbar na televisão aberta por conta do time que a gente tem hoje, por exemplo. Você entendeu? Não dá. Mas eu entendo que o deslumbre faz parte do personagem, né? Porque hoje em dia as redes sociais exigem isso. Então, por exemplo, você teve, e aí eu não tô falando da distribuidora no Brasil que fez isso, não tô falando dela, mas assim, eu vi vários colegas meus filmando a própria reação durante a nomeação e a premiação do filme. Por quê? Porque a pessoa quer falar, olha, este sou eu torcendo pelo Brasil de alguma forma, eu sou parte disso, eu estou sendo patriota, que é uma palavra proibida no Brasil graças ao Bolsonaro, eu estou sendo patriota, torcendo pelo meu país, porque esse filme me representa e esse filme me afirma politicamente. Então, isso virou uma questão estética. Já foi no ano passado, com Ainda Estou Aqui, apesar de que esse sim foi um bom filme, e virou de novo, só que numa escala muito maior esse ano, você entendeu? E aí vem aquela falsa torcida, aquela falsa sensação de patriotismo, aquela falsa imagem para as redes sociais das pessoas falando, olha, eu sempre estive aqui pelo cinema brasileiro. O caralho que vocês sempre estiveram aqui pelo cinema brasileiro. Vocês nunca estiveram aqui pelo cinema brasileiro. Estão agora porque é um filme que fala a respeito da posição política de vocês e que, de alguma forma, faz com que vocês sejam reconhecidos existencialmente nas redes sociais de vocês. Só que agora eu quero ver quantas pessoas de fato assistiram esse filme, quantas pessoas realmente gostaram desse filme em prol de todos os outros que estavam concorrendo com ele. Isso é o tipo de hipocrisia que me incomoda. Mas, de novo, voltando ao assunto, as premiações são muito importantes. Eu espero que esse aumento do investimento, né, muita coisa hoje em dia, muito se fala hoje em dia sobre a Lei Rouanet, né, sempre quando a gente ganhar uma premiação vão falar um monte de bobagem sobre a Lei Rouanet e tal, mas eu realmente espero que os nossos governantes pelo menos invistam em cinema, já que educação nunca é uma prioridade, mas pelo menos em cinema, que agora dá like, né, pode dar voto também, eles façam alguma coisa. Gente, só para não ficar... Peraí, acho que a gente podia emendar com... Não, eu ia falar, a gente podia emendar com o prêmio de melhor ator aí, velho. Não, já foi, né? Já tá sendo. Já foi, Fernando. Não, eu só queria, para não ficar de orelhada, quantos brasileiros estão votando no Globo de Ouro, só para vocês saberem, ó. São 399 jornalistas e críticos. Gente, arredonda para 400, né? Poxa vida, mas enfim. Pois é, né? Que medíocre deixar em 399. 38 são brasileiros, ou seja, 10%. E aí depois 132 são latino-americanos e tudo isso junto, 33% do júri. Então realmente expressivo, né? Mas ainda é um terço só. Bom, que seja muito bom, né? Muito bom. Não, mas digo assim, não é uma coisa que tipo, se juntar a latinada nós aqui, a gente derruba todo mundo. Os Skarsgård não ganhariam nunca mais. Não. Bom, então assim, em relação a atriz e ator, né? Ator de drama, acabamos de falar, o Wagner Moura. Só para dizer quem estava concorrendo com ele, né? O Michael B. Jordan, para mim, seria a opção. Achei que era dele mesmo. Né? E realmente, são duas atuações brilhantes que ele tem ali. O Oscar Isaac, enfim, seria esquisito também. Tem o Joel Edgerton do Train Dreams, que é uma atuação linda, mas de linda fato... atuação. Contida, o Michael B. Jordan sairia na frente de todos, né? Agora, a atriz... diga. Não, eu só ia falar duas coisas a respeito do melhor ator, que eu esqueci de falar do Wagner. Falei da atuação dele, que eu acho péssima, mas assim, o Wagner é um excelente ator. Eu acho ele ruim neste filme, mas ele é um excelente ator. Então, eu fiquei feliz por ele ganhar aquele prêmio, porque eu acho que ele merece o reconhecimento que ele tem. De fato, ele fez Guerra Civil recentemente, ele foi indicado ao Globo de Ouro por Narcos, né, durante a premiação de séries de TV também, não venceu, mas foi indicado. Então, assim, é também um motivo para celebrar a vitória dele. Não só por ser uma conquista do Brasil, mas porque é uma conquista dele, ele fez por merecer. Quer dizer, pra mim, ele não fez por merecer neste filme. Mas ao longo da carreira dele, ele fez sim por merecer, um grande ator. Só que eu acho que, de fato, o Michael B. Jordan
no mesmo papel, não no mesmo papel literalmente, né, mas nas mesmas condições de personagem, fez o dobro do que ele fez, pra dizer o mínimo, né? Então foi estranho. Joel Edgerton, se não me engano, Aham. Joel, o nome dele, Isso. É. papel lindo, eu acho que ele mereceu a nomeação, mas de fato teve gente que foi mais expressiva do que ele, dadas as possibilidades do personagem. Né? Cada um ali atuou dentro do que foi dado a partir de um roteiro afinal. E eu sei que teve mais gente, mas porra, o Oscar Isaac, não sei nem por que ele foi Nem indicado porque como melhor estava aí. ator. É. Né? Tinha o Jeremy Allen White fazendo o Springsteen. Né? Não vi. E o Dwayne Johnson, que, poxa, Ah, é. não Dois assisti snobs, né? Smashing Machine, mas eu vi trailers, eu vi trechos e tal, e de fato ali parece que foi um Esse baita filme foi de um jogado no lixo. papel. Que judiação, né? Enfim. Esse filme foi jogado no lixo pela A24. Uma Mas pena. o. E outra, eu só queria dizer uma coisa que eu tinha esquecido, que era a reação do Oscar Isaac quando o Wagner foi anunciado. E ele teve a mesma reação que eu, que foi não entender nada, mas bater pau. Tipo, o que tá acontecendo? Mas assim, Vejam o vídeo na internet, meus ouvintes. Se Eu vi, muito eu vocês bom. não vi. viram, É vejam o muito vídeo, é bom. muito engraçado. É muito bom. A atriz, quem ganhou foi a atriz de Hamnet, a Jessie Buckley. Eu, sinceramente, assim, eu acho que eu fiquei com uma impressão muito ruim dela, porque ela foi a atriz principal de um dos filmes que eu mais odiei na vida, que é Estou Pensando em Acabar com Tudo. E esse filme foi um martírio na minha vida e eu acabei grudando ela ao personagem. Então, quando eu olhei, eu falei, poxa vida, né? Ela, tá ok. Claro que eu quero ver o Hamnet, porque eu gosto da história. Mas enfim, tínhamos Jennifer Lawrence e a Renate, né, Hainsey, do Sentimental Value, a Julia Roberts, a Tessa Thompson e Eva Victor. De fato, não sei. Volto no não posso opinar nesse caso, porque só assisti aqui o Sentimental Value com a Renate e ela não é uma das minhas favoritas. Ela é boa, mas também não sei se votaria nela, né? Alguma opinião, Fê? Eu também tenho o mesmo problema da Flávia. Eu tive pouco acesso aos filmes das moças aí, e Gente, aí nenhum desses. Eu acho que não vem pro só o, Brasil, o né? Die My Love. Não, o da Jennifer Lawrence está disponível já em streaming. O Die My Love e o Sentimental Velho está no cinema. De resto, nenhum deles estão É, disponíveis. Mas, eu particularmente não gosto da Jennifer Lawrence como atriz, não acho que ela atue bem Uhum, sempre quando ela faz. Eu acho que ela sempre faz ela e ela tem uhum. que ser a estrela do filme que ela faz, né? Então ela tem que brilhar e é muito forçado pra mim. Mas realmente me chamou a atenção, né? A Renata também, ela não era minha favorita. Eu concordo com você, é uma ótima atriz, mas o papel não ajudou ela a se destacar necessariamente. Assim. mas fora aí, fora o Hamnet e o Valor Sentimental, nenhum filmão, né? Não. Dos Não. outros. Acho que é isso que também complicou, né? Porque não deu sorte de Muito. filmes com as Então, mulheres sendo. mas veja, tem a Julia Roberts está com Depois da Caçada. E esse filme tá na minha lista também já faz algum tempo e tem outras coisas que foram passando aqui. Ah, bom, é a Julia Roberts, acima de qualquer suspeita. Ouvi ótimas críticas em relação ao Depois da Caçada, mas realmente passou aqui, né? Vai Mas é permanecer. interessante que venceram dois NPCs, né? Essa atriz e o Timothée Chalamet no papel masculino, na premiação masculina, e cada um vencendo o Leonardo DiCaprio e Julia Uhum, Roberts. Né? Então é uhum, uma mudança dos tempos mesmo. sem É uma dúvida. mudança de interesse na qualidade do ator, né? Não para dizer que os dois sejam ruins, apesar de eu achar o Timothée Chalamet um horror, né? Um atentado Falando, contra o bom falando, senso. falando nele agora, então, gente, melhor ator de musical ou comédia, o Timothée ganhou com Marty Supreme, vencendo George Clooney com Jay Kelly, o Léo DiCaprio, o Ethan Hawke de Blue Moon, Caraca, velho. Tava né? pesado essa Pois turma é. pra ganhar o Chalamet, hein, mano? Mas tá O bom, vai. Jesse Plemons em Bugônia. Excelente ator. Excelente ator, é brilhante ator, É. né?
e o Lee Byung-hun do No Other Chance. Então, assim, Excelente ator também. teremos que assistir o Marte Supreme. Eu realmente, como disse, estou zero vontade, porque para mim o Supreme já deu, né? Mas vamos lá. Eu acho que a gente deve mandar uma cartinha, não só para o Golden Globes, mas para todos os lugares, falando assim, ó, o voto só pode ser feito com justificativa. E aí a gente tem que ler por que diabos a galera vota É que nem em quem aluno vota. responde. Justifique sua resposta. Exato. Responda. É que nem aluno fazendo prova. Assinale a alternativa e justifique sua resposta. Porque, mano, tem que entender, velho. Tipo, não sei. Senão, acho que senão sempre esses fãs vão estar sob suspeição. É, assim, não aí tem jeito, eu cara. trago de novo a narração da Globo, que foi a que eu assisti, né, com a Galvão A Bonizado. dela, a Maria Beltrão falando, ah, não, porque. E aí, claro que também, de novo, não é uma responsabilidade dela, eu só tô transferindo a narração. Que é o seguinte: ela falou, ah, não, porque ele passou 7 anos aprendendo a jogar ping-pong, jogar tênis de mesa, pra fazer o filme. Ah, vai. Para, Você tá me rapaz. dizendo que o filme tá em pré-produção há 7 anos, ou então alguém chegou e falou, ó, a gente vai fazer um filme, e aí vai ter umas cenas de tênis de mesa, começa a aprender, porque daqui a 5 anos, 3 anos, quando a gente começar a gravar, aí você vai ser um puta profissional já de tênis de mesa, vai ganhar o Oscar por causa disso. Sabe? Pode até ser verdade, mas assim, pra mim isso é história de campanha de marketing. Entendeu? É por Pelo amor isso que eu de tô Deus. pedindo justificativa. Eu tô achando que isso daí tem muita coisa do empresário por trás, sabe? Com certeza. Que é muito louco, né, velho? Sei lá. Manda um presentinho pra galera. Tô chutando. Aí você conta uma história bonita, ah, sei lá, meu irmão teve câncer, ah, por isso ele merece de fato História bonita. o prêmio, entendeu? Ah, vai a merda, pelo amor de Deus. Gente, hoje estamos aqui com o Jason do Velho Testamento. Acho que É vocês já verdade. perceberam, né, que estamos com a outra versão de Jason aqui presente. Melhor atriz. Pegamos o homem contrariado nas votações. Se as pessoas justificassem, não tinha acontecido isso. Melhor atriz. Não, mas deixa eu só fazer uma pergunta antes. Jason, do que ganhou? O que você concordou? Eu começaria pelo Stellan Skarsgård, Vamos lá. ator coadjuvante, eu acho que vale citar ele. Como a gente tem falado aqui, um excelente ator, ele tudo que toca transforma em ouro, né, como a gente sabe. E ele não precisa ser caracterizado para ser percebido como o personagem que ele está fazendo, como no caso de Duna, né? De Duna ele faz aquele vilão lá meio esquisito, que eu não conheço muito Duna, apesar de ter visto os filmes, e ele é um excelente ator, né? Então mesmo quando ele não é caracterizado, quando ele está de Stellan Skarsgård, ele distrai a gente dentro do personagem em tamanha profundidade, porque ele é um daqueles que ficavam ao lado de Bergman. Então a gente tem ali um grande ator de sua geração, né? É um privilégio pra gente compartilhar a mesma época dele e ver um ator tão brilhante desse ainda em atividade, porque ele já tem uma certa idade, né? Ele mesmo falou isso ao receber o prêmio, e entregando pela pura paixão que ele nutre pela profissão dele, né? Então você enxerga isso nos filmes. E eu acho isso particularmente incrível. Gente, vamos lá. O discurso do Stellan foi lindo. Se você não assistiu, busque. Porque o que ele vai falar? Ele vai falar exatamente sobre a importância de você assistir cinema no cinema. Assistir filmes no cinema. E o que isso representa, de você compartilhar isso com outras pessoas que estão lá. Né? Ele falou em um ato comunitário de fé no cinema. Uma coisa linda. Então assistam, porque foi extremamente... Eu estava na torcida também, óbvio. O Stellan, para mim, é um dos maiores, porque ele trabalhou com vários dos maiores. Trabalhou com Bergman, trabalhou com Lars von Trier. Aí ele faz todos esses filmes cabeções e depois vai lá e faz um filme de super-herói. Ou seja, que homem é esse? Ele é brilhante, versátil, inteligente. E isso também é uma forma de você conseguir parabenizar a pessoa por aquilo, pelo conjunto. Vamos lá, se vale pro Wagner Moura, né? Não foi uma boa apresentação, mas o conjunto da obra é maravilhoso, vale por Stellan Skarsgård, que foi o conjunto da obra é maravilhoso e essa atuação também é maravilhosa.
né? Obviamente, se está premiando esse filme especificamente, legal. Mas vem tudo à tona, né, nesse momento. Eu fiquei super feliz, achei muito bonito o que ele disse e procurem depois uma foto que viralizou dele sentado na mesa, olhando para a comida, enquanto as três meninas, né, as duas filhas no filme e a Ellie Fanning ali, estão tricotando ali, conversando, dando risada juntas, e ele sozinho no canto com a comida. A Tadinho. foto é hilária, e aí ele foi As, comentar essa foto, e o comentário dele é muito bom. as meninas estão no celular, né? E ele fala, pô, o único cara que tá ali apreciando a comida, ele fala, não, Mas apreciando ele, não, porque a comida tava muito ruim, eu estava achando que a comida estava horrível. exato. Ele Muito falou: essa bom. Mas, cara que ó, eu tô é porque a comida era ruim. não, teve duas coisas pra falar a mais a respeito dele. Teve um meme dele que surgiu também que, porra, como tanto a mesa dele, que representava um filme de língua não inglesa, como a do Agente Secreto, de fato representavam filmes estrangeiros, elas ficaram lá no final do salão. E aí, quando anunciaram tanto Wagner, mas principalmente o Stellan Skarsgård, que é um dos maiores nomes do cinema hoje, e ele teve que sair andando e fazer aquela peregrinação toda até chegar no palco. Dá muita dó, porque ele é idoso, né? Acima de É. tudo, né? E tava lá isolado, lá no final do salão, porque representava um filme não americano. Então isso é patético, né? Pra mostrar Não, como que o americano prestigia, ou desprestigia, melhor dizendo, o estrangeiro, né? e é engraçado Mas, que ele demorou, Jason, que você ferrou a TV que teve que pegar filmando ele 2 horas andando no lugar lá até chegar. Exato. mas, O gente, câmera, né? veja, a premiação é norte-americana, né? Canadense também, enfim, mas tá ali, né? Há mesas na primeira fileira. Quais pessoas você colocaria ali? Isso é muito óbvio, né? Não tem nem o que Ordem de dizer, Lógico. idade. né? É que, na verdade, isso tudo é PCDs, montado. mulheres. Isso tudo é montado para audiência americana, né? Então o Uhum, americano quer ver os americanos ali na frente. uhum. Por isso que eles fazem. Eles não fazem, vou torturar um idoso hoje, vou foder um Não, idoso. Eles não fazem isso, né? Mas eles priorizam justamente o que há de mais comercial ali para que você reconheça e você goste de fato daquilo que você está vendo. E uma outra coisa que eu ia dizer era sobre o discurso dele, né? Cuja maior frase de efeito é a seguinte: no cinema, quando as luzes se abaixam e os pulsos das pessoas se encontram, é onde a magia acontece, isso é mágico. Lindo, E aí ele fala: o cinema deveria ser visto no cinema. A lindo. escolha de palavras desse homem, vocês podem ver que esse discurso é um poema. Esse é. discurso é um poema para o cinema. Né? Mas é de uma eloquência, de uma elegância e de uma paixão por aquilo que ele faz, que é muito parecido quando o Antônio Fagundes fala sobre teatro, por exemplo. Né, você vê que você está diante de alguém que não está só falando da sua profissão, é alguém que advoga pela arte de fato. Né? E foi o caso dele. Então, para mim, estava torcendo por ele, né? Como a gente falou aqui. Ele de fato venceu e foi muito bom, muito gratificante acompanhar esse discurso ao vivo, porque precisa, né? Sonhos de Trem, por exemplo, Train Dreams, um dos nossos filmes favoritos, não foi para o cinema porque é Netflix, né? E a Netflix advoga contra o cinema. Então, você vê um filme belíssimo daquele, com uma beleza brasileira do Adolfo Veloso, que aqui não foi nomeado porque não há prêmio de melhor fotografia ou cinematografia, né? Mas, enfim, foi visto na TV. Né? Muita gente vê no celular, claro. Tem uma questão de acesso, né? Uma questão, enfim, social, principalmente no Brasil, de acesso ao cinema. Mas, porra, como seria lindo apreciar o trabalho do Adolfo Veloso numa tela de cinema. Mas Com é a certeza. época que a gente vive, né? Com certeza. E agora, mais um problema. Vencedora de atriz coadjuvante para a Tiana Taylor de Isso Uma foi Batalha foda. Após a Outra. Pessoal, Não, só para vocês entenderem, ok? Ó, ela concorreu com a Emily Blunt do Smashing Machine. Emily Blunt, uma baita de uma atriz. A Ellie Fanning no Sentimental Velho. A Ariana Grande de Wicked. A Inga Lilias Lillian Baroni. do Sentimental Velho também. E a Amy Madigan de Weapons. Amy Madigan venceu o Critics' Choice. E eu já estava de olho nela quando as carinhas apareceram. E aí foi pra Tiana, né? Que coisa cara, maluca. foi isso que eu falei lá no começo. Era esse prêmio que eu tinha comentado. Uhum. Cara, a mulher não tem nem tempo de tela para ganhar um prêmio.
Uhum. Ela some no meio do enredo, ela desaparece, ela não é motivação de nada, tá ligado? Mano, se pá deram o prêmio por causa que ela fez um take barriguda com uma barriga de grávida atirando com uma metralhadora. Eu acho que esse é o único take memorável dela. Todos os outros, e ainda assim eu não gosto, tá? Mas todos os outros, cara, não convence ninguém, cara. Nem como uma revolucionária, nem como uma interesse sexual pelo Champagne. Inclusive Champagne que também passou em branco, coitado, né? Passou em branco. É. Mas, enfim, eu acho muito esquisito. Muito esquisito. Tem muito cara. Novamente, faltou a justificativa. Ó. Vota por quê, entendeu? Então, mas o Champagne perdeu pro Stellan. Né? Então, Não, assim, não. você consegue entender o raciocínio dos votantes. Agora, assim, eu até falei, eu lembro que quando a gente comentou sobre o filme, Uma Batalha Após a Outra, eu falei, olha, o elenco todo é muito bom. A Teyana Taylor é um destaque do filme dentro dos 3 minutos em cena que ela aparece. Então, assim, com 3 minutos ela fez uma atuação bacana e tal, mas assim, você não tem como comparar o tempo de tela dela e a qualidade da personagem com todas essas outras. Uma coisa é ela brilhar no filme dela, sem comparações. Uma outra coisa é você trazer todo esse elenco e falar, não, ela realmente fez a melhor atuação. O que é isso? Né? Cara, eu acho que a atriz que faz a filha dela, né, do DiCaprio, tem mais tempo de tela e é melhor que ela. Com certeza, com Muito certeza. esquisito, né, cara? Super A Chase jovem. Infinity, com certeza. Ela É, deveria mano. ter sido indicada. Né? É muito engraçado. Por que ela não foi indicada? Ó, eu não vou voltar muito de novo nos caras, porque eu quero desenvolver essa ideia. Mas a única coisa que eu achei errado, e até por isso que eu falo que o Champagne passou em branco, é que o Skarsgård estava na categoria errada. Ele tinha que estar lá do lado do Wagner Moura, porque quem viu esse filme viu errado. Esse cara é o principal, não é as duas meninas, não. Mas depois eu discuto isso. Tudo bem. A gente vai brigar no próximo vídeo. Vamos brigar. Bom, direção, Paul Thomas Anderson. Ok, eu não esperava outra direção aqui. Era ele, Ryan Coogler, Guillermo del Toro, Jafar Panahi, Joaquim Trier e a Chloe Zhao. Portanto... Enquanto direção, não sei se eu acho que eu preferia do The Sinners, hein? Ryan Coogler. Ryan Coogler. Não que eu não gostei do Paul Thomas Anderson, mas, sei lá, achei o filme meio arrastado no final. O último terço é meio... Não, eu já tinha gostado, né, de... Aliás, eu acho que eu comentei isso, né, no Critics' Choice, né, de que ele seria o favorito e, de fato, para mim, em relação à direção em si, vejo como o melhor. O conjunto da obra, né? Conjunto da obra. Bom, aí... até o diretor, o do Valor Sentimental, concorreu também, não concorreu? Sim, o Joaquim Trier. Sim. Até ele eu acho que merecia mais do que o Paul Thomas. Mas tudo bem, quem sou eu na fila do pão? Não, uma baita direção do Joaquim Trier. Sensível, tá ligado? Tipo, câmera na cara dos caras. É uma baita direção mesmo. Mano. Mas eu preferi o Paul Thomas Anderson em segundo lugar, só que em primeiro eu também tinha ficado com o Ryan Coogler, acho que ele foi mais competente com tudo isso, porque, enfim, ele construiu uma cultura, né? Que é ele reconstruiu, melhor dizendo, uma cultura que é o que ele faz muito bem. Agora, o Paul Thomas Anderson ali, ele foi competente tecnicamente, mas narrativamente falando, eu acho que não foi o melhor. Eu acho que o Ryan Coogler no The Sinners, ele consegue conectar melhor as linhas narrativas e os arcos narrativos e com aquele plano sequências bonitos, né? Valorizando muito, sabe, uma paisagem do sul americano, assim, uma fotografia mais bonita, que também tem a ver com o diretor, tirou mais dos atores de uma forma geral e tal, dirigiu um cara para fazer 2 papéis, sei lá, tem uma lista gigantesca de coisas que eu acho que faz melhor. Muito bem. Roteiro original, roteiro adaptado. Vamos ver. Original score. Sinners, né? Perdão. É isso mesmo. Original score. Não, score é trilha sonora. É trilha sonora. Perdão. É roleplay. Screenplay. Roleplay roleplay é de Magic. Não é Magic, esqueci o nome. RPG. Rolling Play Game. Um RPG na cabeça. Mas, de novo, né? Que legal a gente ver a trilha sonora para Sinners aqui
É uma baita escolha e também não conseguia ver isso para nenhum dos outros filmes. Estava concorrendo Frankenstein, Uma Batalha Após a Outra, Sihat e o Hamnet, o Fórmula 1. A Sinners venceria isso em disparada, sem sombra de dúvida, né? É. E roteiro, então falando, foi Uma Batalha Após a Outra, concorrendo com o Mark Supreme, Sinners, Foi Apenas um Acidente, o Sentimental Velho e Hamnet. Cara, novamente, não vi todos, mas, pô, pega o roteiro do Sentimento Velho. Cara, é muito Pois é. bonito, porque fala de um filme dentro do outro filme, tem uma Uhum. metalinguagem ali, e, né, em termos de roteiro, assim, nuances, né, cara, sei lá. É um filme difícil de ganhar também, porque acho que todo mundo acha meio, não é padrão a palavra, mas você entende? É um filme artístico. Mas as pessoas parecem que não têm Uhum. essa coragem de prestar essa atenção nesses detalhes, que, porra, eu acho que nesse aspecto é muito foda. Eu acho que o roteiro é Os Uhum. muito bem votantes do construído. Globo de Ouro, né? As pessoas que são É, pô, eleitas mas para que, participar do novamente, Globo quem de sou Ouro. eu? Mas assim, você pega o roteiro, assim, você Pois vai é. desconstruindo, assim, é muito interessante. A forma que ele. Pô, quantas vezes a gente achou que ia para um lado e vai para o outro, ou que ia dar merda e não deu? Quando ele escolhe a filha, e a filha não quer, e aí ele escolhe uma puta atriz, eu falei, pô, que plot twist legal, sabe? E aí Uhum. a atriz ainda vai conversar uma com a outra, falei, nossa, agora vai dar briga, e no final elas se dão bem. Então, assim, tem várias quebras de expectativas boas, assim, não é que ele me levou para um lado para o outro. Isso é muito do roteiro também. Ah. Bom, meninos, creio que a gente falou sobre tudo, né? Acho que não vamos entrar nas séries aqui, apesar de eu querer falar muito de The Studio, mas não vai ser esse momento. Quem sabe a gente não faz um episódio específico sobre The Studio, porque acho que merece. A gente abre um Mas, bloco que chama série tomografia, em vez de cinematografia. mas eu acho que falamos sobre tudo. Em resumo, mais do mesmo, pior do que o mesmo, ou tá legal, continua? Ah, na minha opinião, assim, muitas surpresas esquisitas, talvez eu esteja equivocado, né? Mas eu já sou um senhor de 40 anos, né? Sei lá quantos anos tem os votantes aí também. Mas foi umas coisas esquisitas que deu sorte para nós brasileiros. Então, se Uhum. for assim, se der umas coisas que eu acho que é muito esquisito, mas der sorte para nós, tá tudo bem. É, para mim um copo meio cheio é melhor do que um copo vazio, né? Pensando em É, cerveja aqui, acho sei que é lá, isso aí mesmo. vinho, né, whisky. Matou. Agora, eu acho que foram boas surpresas e foram péssimas surpresas. Uhum. Né? A gente foi É. surpreendido dos dois lados ali. Óbvio que teve um ou outro prêmio que a gente já esperava, né? Que correspondia ali, como eu disse, a histórico ou a preferências pessoais, mas houve muitas surpresas, né? Acho que houve mais surpresas do que garantias dessa vez. E, bom, eu valorizo a surpresa de qualquer forma, né? Acho que sempre quando quebra a mesmice, ele significa que tem algo a se refletir. Obviamente não Legal. são os mesmos votantes e nem é necessariamente uma correlação, mas acho que o fato do Brasil ter levado filme em língua não inglesa e o Wagner Moura, quem vai votar no Oscar, e dá tempo, que faz daqui tem mais 2 meses Uhum. votando no Oscar, acho que vai jogar um holofote em cima de novo do Brasil, ajuda. Não estou dizendo que a gente vai levar alguma coisa no Oscar por causa disso. Lógico que não atrapalha, né? Mas acho que põe a gente numa evidência, né? Porque, pô, o filme ganhou melhor língua estrangeira, ganhou melhor ator, tem coisa nesse angu aí. Acho que o pessoal vai olhar com mais carinho. Sei lá. E o que o Vamos Jason ver. falou. A Neon, né? É o nome da distribuidora? Neon. Uhum. Neon. E tem a Neon na parada também. Eu acho que tem muita coisa que pode dar um bom lá no Oscar. Comentaremos o Oscar aqui também, mas A prepare gente seus tem um grande palpites. nome aí que é o Fernando Meirelles, né? Enquanto diretor, eu não sei o que ele está planejando, se ele está fazendo algo ou não, mas ele tinha feito Dois Papas, né? Relativamente recentemente, né? Recentemente para mim, não para quem é novinho e acha que há 2 anos atrás já é muito tempo, né? Old. E que tá quietinho, né? Então talvez, não sei se ele faça alguma superprodução aí que volte a surpreender a gente, mas ele já é também um diretor muito reconhecido lá fora e que pode trazer alguma surpresa pra gente. E vamos ver, né, quais são os próximos atores aí que, se fizerem um bom trabalho, um trabalho reconhecido, podem continuar elevando o nome do Brasil, né?
Eu costumo falar aqui a respeito da monotemática do cinema brasileiro, por diversos motivos que a gente já explicou aqui, mas no fim do dia, independentemente do tema, é interessante ver a gente lá concorrendo pau a pau contra esse pessoal todo, né? Acho que é importante pra gente, vencendo ou perdendo. Sabe quem que eu acho que é o próximo bola da vez? Selton Mello. Tô achando que assim, Tomara. ele fez no. Anaconda! Exato! Não, mas calma que eu vou chegar lá. O Ainda Estou Aqui, ele não tem tanto tempo de tela, mas o tempo que teve ele mandou muito bem. E aí depois ele faz Anaconda. Eu vi muita gente falando de bastidor em língua não portuguesa, falando, pô, como é que o cara faz Ainda Estou Aqui e é um cara engraçado na Anaconda, tá ligado? Tipo, ou seja, mostra uma versatilidade que acho que os estúdios vão falar, opa, tem coisa aí nesse rapaz também. Ele tem alcance, né? Lá fora eles chamam isso de range. Então ele vai de uma ponta a outra sem problema nenhum. É um grande ator, né? Não, isso é muito. Assim como Wagner, né? Eu acho que assim, veja, todas essas pessoas, elas já são consagradas no Brasil. A gente sabe do valor, da experiência, da importância, do que é legal, do que não é legal. A grande questão é que isso está sendo exportado, o que é muito bom. Eu ainda acho que a gente está exportando o melhor, né? Tem gente muito boa. Sabe uma coisa que Aliás, uma coisa que eu TV vi. e teatro no Brasil é um negócio brilhante, Não, a né? gente é uma fábrica de talentos, assim, só que é uma fábrica de corrupção também, de não fazer um trabalho, mas tá melhorando, como a gente tá vendo, né? Mas o negócio que eu queria falar do Selton, o que me chamou a atenção, que eu achei impressionante, né? Ele começou muito cedo como dublador. Muitos de nós aqui, eu pelo menos, já vi várias dublagens dele, especialmente de desenho animado, que eu gostava muito. Aí eu vi uma entrevista dele tão bonitinha que ele fala assim, olha, quando eu entrei para me dublar no estúdio, porque ele se dublou, né? Porque no filme ele fala inglês, ele fez a dublagem dele mesmo, entendeu? Ele falou, veio tudo na minha cabeça, deu pequenininho, com 14, 12, 13, 14 anos, dublando filmes de Hollywood, e dessa vez eu estava dublando um filme de Hollywood que eu estava lá. Eu falei, porra, que da hora, deve ser um puta efeito interessante, né, cara? Legal demais. De se fazer, né? Vamos torcer. Selton Mello, é a minha próxima campanha. Se eu tô pé quente, vamos de Celta. Maravilha. Fechamos. Agora, não. O Brasil Não. quer saber o que vocês assistirão a partir de hoje. E agora, hein? Eu tava querendo assistir o Jay Kelly nesses próximos dias. Já tá disponível, então provavelmente assistirei Jay Kelly. Cara, eu ontem estava lendo na cama antes de dormir e Flávio estava assistindo a série que chama Pluribus. Pluribus. E eu achei muito interessante. Acho que o que eu quero fazer é tentar assistir um pouco da Pluribus. Eu não gosto muito de série, vocês sabem, né? Eu acho que é um tempo desperdiçado. Mas essa me pareceu um pouco mais interessante. Talvez assista lendo, mas vai dar um jeito. Você terminou a série, Jason? Sim, terminei. É. A Rhea, esqueci o sobrenome dela, da atriz principal, Rhea. Wheeler? Não lembro. Alguma Acho coisa que é. assim. Ela tá levando praticamente todas as premiações também de melhor atriz em série, né? Ou série de drama nesse caso. Acho muito Seahorn. merecido. Não. Seahorn, é isso mesmo. Seahorn. Pô, Rhea sensacional. Seahorn. Ela é uma excelente atriz, divertidíssima e tudo indica pelos discursos dela que ela é igualzinha à personagem dela aqui, que é a Carol Sturka. Ela é excelente, né? E, pô, fiquei muito feliz com as vitórias dela. Fiquei muito feliz com as vitórias do Tromel Tillman. No Critics, aqui não, porque ele não venceu no Globo de Ouro, infelizmente, ele faz Ruptura. O Mr. Milchick, que é também um dos meus personagens favoritos, ele é um dos meus grandes atores favoritos hoje em dia. E a Apple estava com 3 grandes séries concorrendo a todos esses prêmios esse ano, né? Pluribus, Severance, que é a Ruptura, e The Studio. Então foi muito legal ver essas séries, ou estar acompanhando todas essas séries levando grandes prêmios, porque são séries excelentes, excepcionais, grande TV sendo feita. E eu assistirei O Morro dos Ventos Uivantes, né? Tô entrando nessa vibe agora pra gente comentar o filme aqui que será lançado no Valentine's Day nos Estados Unidos, né? Só que eu vou assistir, eu nunca lembro se é da década de 30 ou de 40. Eu acho que é de 30. 46, né? Se eu não me engano. 48, talvez. 48.
tô bastante ansioso para ver. O que você ia Pessoal, falar, Fê? eu ia perguntar só, vocês que são seréfilos aí, por que que por que que a Apple não tá levando essas... porque ela vem papando muitos prêmios com ótimas séries, né? Por que que ela não tá levando muito dessa excelência para o cinema, né? Ela fez poucos filmes, a Apple. Assim como a Netflix, vamos supor, a Netflix tá, né? Ela tem grana pra fazer. Terceira empresa mais valiosa do mundo. Por que será? Eles apostaram tudo que tinham em Fórmula 1, né? Porque de fato foi o melhor filme deles no ano passado. Pelo menos, melhor filme que eu digo não necessariamente de melhor qualidade, mas de melhor desempenho comercial. Haja vista a bilheteria que Fórmula 1 fez, né? Fórmula 1 foi nomeado para alguns prêmios aqui, né? Como a gente já falou hoje. Mas o Dalle Nogari até acredita que eles subestimaram até mesmo o potencial de Fórmula 1, porque poderia ter levado muito mais prêmios com campanhas mais robustas de lembrança, né? E de fato, eles apostaram em um taco só, como todo mundo geralmente faz, né? Mas tem uma questão de escolha de repertório também, né? Acho que nem sempre se acerta com grandes filmes ali em produção e tal, então pode ter sido isso também, né? Porque nos anos anteriores eles levaram, entre o Oscar que eles venceram por Coda, que foi a vitória mais improvável na última década, e Fórmula 1, eles apanharam bastante com filmes, né? Apesar de terem terem comercializado excelentes séries. Então foi isso, né? Muito provavelmente. Precisa chamar um pessoal da série para trocar uma ideia com o pessoal da divisão de cinema lá, né? Muito bom. Maravilha. Bom, é isso então. Fiquem aqui conosco para os próximos episódios. Comentem. Digam o que vocês vão assistir para a próxima semana. Até. Tchau. Até, gente. Valeu.